conheci o Carlos em 2018. Na época eu morava em Caldas Novas e tinha pouco tempo que ele tinha chegado por lá. E tudo aconteceu muito rápido entre a gente. Eu tenho a sensação que a gente mal se conheceu e já começou a namorar. E aí nisso, um tempo depois que a gente estava namorando, tivemos um término e a gente passou alguns meses separado. Nesse período eu fui embora para Goiânia, eu estava trabalhando, eu estava fazendo faculdade e nesse tempo, nesse intervalo de meses que a gente ficou separado, tivemos uma única recaída. Eu fiquei uma única vez com o Carlos, mas foi o suficiente para eu poder ficar grávida dele. E aí nisso, um tempinho depois, a gente resolveu voltar, mas até então eu não sabia que eu estava grávida. A gente decidiu voltar porque a gente se gostava, a gente resolveu se dar mais uma oportunidade. E aí nisso eu comecei a passar mal. Comecei a ficar doente, a me sentir mal, sabe? Eu tava me sentindo doente de verdade. Tanto, gente, que eu coloquei na minha cabeça nessa época que eu tava com câncer. Porque, tipo assim, os sintomas que eu tava não eram sintomas comuns de gravidez, sabe? Só que também depois eu descobri que eu era grávida, não tava doente coisa nenhuma. E eu já tava de 4 meses de gestação. E aí, eu e o Carlos resolvemos mudar pra cá, pra Inhumas, e também decidimos ir morar junto. Ou seja, a gente se casou nessa época, né? E até aí, tudo perfeito. Nossa, o Carlos era um ótimo marido, um excelente companheiro. Ele foi um bom pai. Até então, eu não tinha nada o que reclamar dele. Só que quando começou esse ano, as coisas começaram a mudar, sabe? Ele começou a ficar estranho comigo, a ficar seco, distante. Ele mudou da água para o vinho. Ele inventou uma tal caminhada no parque aqui da cidade que não tinha hora. Ele saía de casa às 5 da tarde, voltava às 11 da noite. Saía às 6 da tarde, voltava à meia-noite. Tinha dias que ele chegava mais cedo, mas isso era raro de acontecer. A maioria das vezes ele chegava bem tarde. E aí, às vezes, eu ia pedir ele, Carlos, chega mais cedo, o neném fica perguntando, né, cadê papai, cadê papai? Porque você passa o dia todo no trabalho e praticamente a metade da noite nessa tal sua caminhada. Ou às vezes eu até ia questionar. Eu perguntava assim, Carlos, por que você demora tanto? Por acaso você encontra algum conhecido lá e se envolve conversando, é isso? Mas todas as vezes que eu tocava no assunto, que eu falava, que eu questionava, que eu perguntava, ele ficava bravo e ele me respondia super seco, que eu não tinha nada com isso, por que eu queria saber tanto, por que eu estava perguntando tanto, e eu já vou contar como que eu descobri o que acontecia nessa tal caminhada dele. O nosso filho tinha um celular que era o celular antigo do Carlos. O Carlos deu, né, para o nosso filho poder assistir desenho, como ele era um bebê, não sabia mexer em nada, e ele comprou outro que era para o uso pessoal dele, no dia a dia e tal. Só que o Carlos, ele não desvinculou os dois celulares. Ou seja, o celular que estava com o nosso filho estava logado nas mesmas contas do celular dele. E, gente, eu nunca nem pensei, sabe, nisso, em ir fuçar lá, em ir procurar se tinha alguma coisa. Olha só para vocês terem uma noção, parece que Deus me mostrou, né? Um dia, o Carlos saiu lá para a caminhada dele e o nosso neném pediu para eu poder colocar desenho no celular para ele e eu coloquei. E nisso a gente estava deitado na cama juntos e ele estava assistindo quando ele deixou o celular cair no chão e eu fui pegar para ele. No que eu fui pegar para ele, eu vi que caiu aberto numa foto. Era foto de um print de uma conversa do Carlos com outro homem. Só que detalhe, gente, não era uma conversa entre amigos, entre colegas, entre parceiros, não. Eram conversas picantes. Se vocês vissem cada coisa que tinha lá, cada coisa picante entre os dois. E tinha até uma mensagem desse homem para o Carlos falando assim, poxa, cara, você sabe que eu te amo de verdade. Eu tenho até um vídeo do seu filho salvo no meu celular. Então, assim, gente, eu fiquei em choque. Na hora que eu vi aqueles prints, sabe, que eu vi aquelas mensagens, parece que eu não conseguia nem reagir, porque a gente nunca espera isso de uma pessoa que tá do lado, né? Eu nunca imaginei que o Carlos, o meu marido, fosse capaz de me trair, e além de me trair com uma pessoa que, tipo assim, parece que ele estava tão envolvido, que eles estavam apaixonados mesmo um pelo outro. Então, na hora que eu voltei em si, eu mandei mensagem para ele e falei assim, o que é isso, Carlos? O que tá acontecendo? Me explica isso aí. E ele saiu trocando a senha dos e-mails dele, sabe? Pra, tipo assim, deslogar as contas do celular e eu não ter mais acesso. Só que nessa altura também não adiantava de nada, porque eu já tinha visto tudo que eu deveria ver. E aí ele pegou e me mandou uma mensagem falando assim que quando ele chegasse em casa, a gente conversava.
Mas ele chegou em casa e ele não veio conversar comigo. Eu que procurei ele, sabe? Que fui perguntar, que fui questionar o que estava acontecendo. Até porque eu estava desesperada, né? Mas o Carlos, ele não conseguia me falar nada. Ele só me olhava assim com uma cara assustado. Parece que ele não conseguia encontrar palavras para me contar o que estava acontecendo. E aí, depois de um tempinho, ele falou assim para mim: você sabia que eu gostava? E outra coisa também, a gente nem tá junto mais, mas nessa altura a gente estava junto sim. Depois de um tempinho que eu descobri, a gente ainda ficou junto. Tipo assim, depois que eu descobri, a gente ainda passou alguns dias junto. Então, isso não era justificativa, né, para aquela cachorrada que ele estava aprontando. Isso aconteceu numa quarta-feira. Quando foi no domingo, era aniversário da avó dele. Nisso eu ainda fui, fiz 2 pudins, ajudei a fazer o almoço do aniversário e todo mundo percebendo, sabe, que estava acontecendo alguma coisa entre a gente. Porque, tipo assim, a gente estava muito estranho um com o outro. E aí, depois que todo mundo terminou de almoçar, eu chamei o Carlos pra gente poder conversar, meio que coloquei ele contra a parede, e foi quando ele me confessou que ele gostava de mim, mas que ele não me amava mais. Só que pra mim, isso não era o suficiente. Eu queria saber detalhes, eu queria saber como aconteceu, quando aconteceu, o porquê, o que eu fiz, né, que eu acabei perdendo ele para outra pessoa, mas, mais uma vez, ele não conseguia me falar. Ele ficava parado, com a cara assustada, só me escutando falar. A única coisa que ele disse foi isso: eu gosto de você, mas eu não te amo mais. E nesse mesmo dia, a gente resolveu separar, até porque nem fazia sentido mais eu continuar casada com uma pessoa que, né, deixou bem claro que não me amava e que aparentemente estava apaixonado por outra pessoa. Só que nesse momento, a gente conversou e combinou que ia continuar morando na mesma casa por mais um tempinho, até porque a gente tinha umas coisas para resolver, né, antes de cada um caçar um rumo. A gente ainda ficou na mesma casa umas 2 semanas, só que a gente não tinha relação mais, a gente realmente estava separado. Só que na última sexta-feira 13, eu e o Carlos tivemos uma briga terrível. Uma briga tão feia que ele chegou a me machucar. Então, nesse dia a gente saiu de casa, eu vim pra cá, pra casa da minha amiga, que me abrigou, que tá me ajudando até o momento, e ele ficou lá com a família dele. Acontece que depois disso, eu voltei lá pra buscar as minhas coisas e não me deixaram. As únicas coisas que eu consegui pegar foi o berço do meu filho, a cômoda e o meu guarda-roupa. O resto ele ficou com tudo. Eu fiquei praticamente sem nada. E agora eu tô numa situação muito complicada, sabe? Tipo assim, eu fico tentando fingir que eu tô forte pelo meu filho, porque agora ele precisa de mim mais que nunca, mas na verdade tá muito difícil. Eu já estourei o limite do meu cartão comprando comida, comprando fralda, comprando leite. A minha mãe não mora aqui para poder me ajudar e para piorar, eu detesto essa cidade. Gente, se eu pudesse, eu me mudava hoje mesmo daqui. Acontece que eu sei que é aqui que eu vou poder crescer profissionalmente, porque no meu trabalho já foi falado que eles vão subir o meu cargo, que eles vão me colocar para gerente da loja. Então eu tenho noção, sabe, que eu preciso ficar aqui para eu poder crescer profissionalmente. E eu sei que é só ter um pouco mais de paciência, que daqui a um tempinho a minha situação e a situação do meu filho vai melhorar se Deus quiser. Agora, em relação à separação, eu tô até tranquila, sabe? O único sentimento que eu tenho é decepção, é uma enorme decepção em pensar que eu confiei tanto numa pessoa que no final das contas fez o que ele fez comigo. Só que também, até isso aí, sabe? Eu tô rezando, eu tô pedindo a Deus para tirar do meu coração, porque eu tenho a consciência que o Carlos fez comigo diz apenas sobre ele, não tem nada a ver comigo. Oi, gente, então foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!